Olá pessoal, eu me chamo Nádia, sou professora do EJA Módulo 1 e o meu sinal é esse. Temos Everson para fazer a nossa tradução em Libras. Seja bem-vindo, Everson. Gente, vamos ver leitura de relógios, né? Bem interessante esse assunto, para você ter um entendimento melhor sobre como você vê hora, minuto, segundo, tá? E a gente vai ver também como foi que surgiu tudo isso, tá ok? Olha só, eu tenho aí para vocês esta frase que eu trouxe, que é de Mário Sérgio Cortella, não é? Elogie em público e corrija em particular. Para elogiar, a gente precisa de uma plateia para elogiar alguém, tá? Mas para corrigir alguém, vai no particular, assim, no privado, no cantinho, para fazer a correção. Ninguém gosta de ser corrigido em público, não é isso? Então, pensa nisso na hora que você for corrigir alguém, tá? Essa frase é de Mário Sérgio Cortella, bem interessante. Olha só. Quantas vezes ao dia você para de fazer alguma coisa para olhar a hora ou pergunta a alguém que horas são, mas você sabe dizer como o tempo é medido? Como foi que inventaram as divisões do tempo? Nem sempre tivemos o relógio. Antigamente, as formas de medir o tempo eram outras e com o passar do tempo foram evoluindo. Interessante, né? Então, com o tempo foi evoluindo. E o relógio, claro que não existia, mas com o passar do tempo foi evoluindo e passou a existir o relógio. Mas o que era que existia antes? Vocês sabem? Olha só, tempo, né? Quando nós vamos ver relógio, vamos entender também essa conversão, né? Vamos entender que hora, minuto e segundo estão aí interligados, né? Uma hora tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos, tá? Então, isso aí está interligado e é simples de você entender, tá? Quando passa uma hora, você tem 60 minutos dentro dessa uma hora. E em um minuto, você tem 60 segundos, tá? E aí você pode me perguntar, pô, para que segundos, né? Segundos é quando a gente tem uma prova de natação, por exemplo, uma prova de corrida. Então, até os segundos são medidos, né? De fato. Claro que no nosso dia a dia, a gente não faz muito uso dos segundos, porque o que a gente precisa é de uma hora, de tantos minutos, não é? Porque você marca um encontro com alguém, bom, e vai ser de que horas o encontro, não é? Então, aí você sabe que você precisa estar com o seu relógio ok, né? Correto, a hora correta, para você não se atrasar para aquele encontro, né? Ou não se atrasar para aquele compromisso que você tem. Então, hora, minuto e segundo. Isso aí estão juntos, ligados, né? Essa conversão. E aí, eu mostro para vocês agora, controlamos as horas, os minutos e os segundos com base no relógio, né? E para medir a variação de tempos mais curtos, utilizamos o cronômetro. Bom, o cronômetro é o que eu acabei de dizer para vocês. Ele é mais utilizado quando você tem uma prova de natação, você usa o cronômetro, uma prova de velocidade, uma corrida, né? Você usa o cronômetro, porque o cronômetro ele é uma coisa assim mais específica para segundos, né? Enquanto que o relógio, hora e minuto, é muito simples. Claro que você encontra também segundos, mas as provas, elas são necessárias os cronômetros, tá? Então você já deve ter visto que em provas de Olimpíada, o professor, o técnico, ele fica com um cronômetro controlando quantos segundos aquela pessoa fez aquela medida, né, que era para fazer, tá? Então,
Eu coloquei aí a ampulhetazinha para vocês, olha, porque antes nós tínhamos a ampulheta, né, que era a medida de tempo. Então, o tempo era medido por essa ampulhetazinha. Não existia relógio. Então quanto tempo passasse para a ampulhetazinha, né, mudar o sentido, era o tempo que era medido, tá? Então, eram medidos os tempos, os compromissos, tudo através de uma ampulheta. Depois passou a existir o relógio, mas aí não existia o relógio digital, né? Hoje nós temos relógio digital. Aí vocês podem lembrar também, nós temos o relógio que funciona na TV, nós temos o relógio que funciona no micro-ondas, né? Já perceberam isso? Então, nós temos relógio digital, né, de diversas formas para nosso, como é que se diz assim, o nosso dia a dia, para a gente ter um controle, né, de tempo. Então, e nós temos o relógio digital, que eu vou mostrar para vocês agora, vários tipos de relógio, né, que a gente tem. Olha, botei aí esse que é bem interessante, esse vídeo, tá? Então, esse é um relógio que não tem ponteiros de segundos, perceberam? Ele não tem ponteiros de segundo. Ele só tem um ponteiro de minuto, né, e de hora, tá? Então, depois ele passou a ter o ponteiro de segundo. Aí, nesses relógios que eu tenho aí, eu tenho um relógio digital, né? E tenho o relógio onde você tem os minutos e os segundos, tá? Tem o relógio de pulso. Eu tenho relógios de pulso que são digitais, mas eu tenho relógios de pulso que são analógicos. Então, analógico e digital. Só que digital hoje está tomando conta, né? Então, eu tenho um relógio também no celular, que hoje todo mundo tem um celular, e no celular eu também tenho um relógio digital, não é? Então, percebam que você hoje não vive sem um relógio, não é isso? Então, você não vive sem um relógio, você não vive sem controlar o seu tempo. Você tem relógio no celular, você tem relógio no tablet, você tem relógio no micro-ondas, você tem relógio na TV, você tem relógio no computador. Então, todos já existem para você ter esse controle, esse cuidado de você não se atrasar nos seus compromissos e tudo mais, tá certo? Então, coloquei aí só alguns exemplos de relógio, né? Mas tem muitos, viu? Imagina. Aí eu vim com uns problemas para vocês, vê só. Simples, né? E o meu relógio está marcando 8 horas e 10 minutos, mas está adiantado, sabendo que agora são 7 horas e 59 minutos. Quantos minutos o meu relógio está adiantado? Percebam o seguinte, eu tenho 8 horas e 10 minutos, né? E eu tenho 7 horas e 59 minutos. Então, como que eu faço para saber qual a diferença, não é? E dizer quantos minutos o meu relógio está adiantado? Percebam que é minutos. Por quê? Porque eu tenho 8 horas e tenho 7 horas. Só que 7 horas já está em 59 minutos. Então, mais um minuto e seria 8 horas. Concordam? Então, quantos minutos ele está adiantado? Então, vamos ver? Olha só. 11 minutos, certo? Então, 11 minutos é o que ele está adiantado. Quando eu juntar esse 11 minutos, exatamente vai dar 8 horas e 10 minutos. Perceberam isso? Então, a cada 60 minutos eu tenho 1 hora. Então, como eu tenho 7 horas e 59 minutos, quando eu colocar 1 minuto, já fiz 1 hora. Já fiz 8 horas, no caso. Tá certo? Então, 11 minutos é o que ele está adiantado. Certo? Então, vamos a outro problema. Olha só. Quantos minutos
durou a festa da professora? A festa começou às 2 horas, perceberam? E terminou a festa às 3 horas. E aí? Quantos minutos nós temos de duração dessa festa, né? Se ela começou às 2 e terminou às 3, e a gente já viu que em 1 hora eu tenho 60 minutos, não é isso? Então, ela durou 60 minutos, ou seja, ela durou 1 hora. Então, entre 2 horas e 3 horas, eu tenho exatamente 60 minutos, ou seja, 1 hora. É isso? Eu poderia perguntar para vocês quanto tempo durou em hora. Seria 1 hora. Mas eu perguntei quanto tempo durou em minutos. 60 minutos. Certo? Vamos à próxima. Olha só. Então, eu tenho aí essas opções, né? De 50, 30, 45 e 60. E aí, a resposta dessa questão é 60 minutos. Ok? Vamos à próxima. Juliana estuda à tarde. O relógio abaixo mostra o horário da merenda de sua turma. Então, o horário do lanche de Juliana, né, o horário da merenda, seria às 3 horas. Ok? E como é que a gente vê isso? O horário da merenda da turma de Juliana é 13 horas, 15 horas, 16 horas ou 17 horas. Lembrem que quando eu tenho à tarde, esses horários, ao invés de ser 3 horas, à tarde é 15 horas, né? 14 horas, 15 horas, 16 horas. Então, pela manhã eu tenho, que é 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, tá? Mas aí quando ele dá o outro giro, aí eu passo a ter 13 horas, 14 horas, 15 horas. Então, no caso, a merenda de Juliana é exatamente às 15 horas, que seriam 3 horas. Frequentemente, a gente diz 3 horas da tarde, a gente não diz 15 horas, né? Então, é frequente a gente usar essa linguagem, 2 horas, 3 horas, 4 horas, né? Mas é 15 horas, pessoal, que é 3 horas da tarde, tá? Vamos à outra questão, olha só. A mãe de Lara está fazendo um bolo. Ela disse para a sua filha que o bolo vai ficar pronto às 5 horas da tarde. O relógio que marca a hora que o bolo vai ficar pronto vamos ver, qual é o relógio que marca, olha só, eu tenho um relógio que marca 10, né? Tenho outro que marca 3 e tenho um que marca 8. E o bolo vai ser 5 horas, não é isso? Então, 5 horas é o último, concordam? Olha só. E aí eu tenho mais uma questão, que é: a família de Ricardo saiu cedo para chegar à festa junina. O relógio está marcando a hora em que essa família saiu de casa. Que horas saiu de casa? Lembram que eu falei para vocês? 13 horas, 15 horas, 18 horas, 20 horas, tá? Então, saiu 1 hora da tarde, ou seja, 13 horas, certo? 13 horas, olha aí a resposta. Então, vê só, recordando, nós vimos o cronômetro, vimos os relógios, vimos digital, não é? E vimos também como é que você transforma hora em minuto e em segundos, ok? Mas eu deixei também uma atividade aqui para você, olha só. Quantas horas esse relógio está marcando? 3 horas? 4 horas e 5 minutos, 3 horas e 5 minutos ou 5 horas. E aí você resolve na próxima aula, a gente vai resolver isso aqui, tá bom? Eu vou trazer pronta, tá ok? Então, pessoal, foi um prazer estar com vocês, tá bom? Espero contar com vocês na próxima aula, tá? Tchau, tchau, gente. Um abraço.